Olá, meus amores, Pro Maria aqui arrumando os cachinhos dela. Hoje não teve lacinhos, gente. Que dó, né? Que pena. A Pro vai colocar um laço bem chamativo, bem dourado aqui. Vou providenciar, né? Para quando vocês me avistarem aí no vídeo, dizendo, gente, que laço fechação esse de Pro Maria. Pro Maria está bem, tomou uma água aqui agora, né? Super hidratada. Acho que essa animação deve ser da hidratação, né? Pele viçosa, preparadíssima para mais um momento de aula e conhecimento aqui com esse terceiro ano, né, na nossa cidade aí de Feira de Santana. Estão animados para mais um momento de aula? Porque eu, para variar, estou animadíssima. Aproveitem aí a empolgação e a animação para vocês fazerem o quê? Olha, curtir, comentar e compartilhar, né, os nossos vídeos lá no YouTube. Já está no YouTube? Aproveita que você está aí, vai lá e se inscreve no nosso canal e ativa aí o sininho das notificações, gente. Pois é, e se tá na TV, chama todo mundo, porque a minha aula já vai começar e agora é show de conhecimento para vocês, certo? Mas o meu irmão está aqui, ele não é terceiro ano. Chama, gente, porque é sempre bom estudar. Podem tirar tudo aí de vocês, certo? Vai aqui um momento, né? Lá, Miguel, vocês não conhecem Miguel Falabella, mas vamos lá. Um momento de reflexão. Podem tirar tudo de vocês, mas o que está aqui na cabeça, ninguém tira, tá? Conhecimento, ninguém pode tirar de vocês, certo? Daqui a 15, 20 anos, o que vocês aprendem de fato na escola não é de ninguém, a não ser de vocês. E o que está aqui não tem preço, certo? Para todas as outras, não existe Mastercard. Não temos Mastercard, que a gente não faz propaganda. Vamos lá. A Prova vai colocar o slide aqui para vocês. Já conversamos demais. Nossa aula de número 144. E o tema da nossa aula de hoje é pronomes possessivos. Já falamos aqui outras vezes sobre pronomes, inclusive vocês já sabem. Todo mundo aqui, mais do que expert, sabendo aí o que são os pronomes possessivos. Hoje, nossa aula de número 144, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, para Maria, juntinho, sempre lado a lado. Vou fazer melhor. Como o Bob Esponja. Vocês estão prontos? Estamos, capitão! Estamos, capitão! Vamos começar a nossa aula falando aí sobre pronomes possessivos. Bom, possessivo dá a ideia de posse. E o que é posse, na verdade? É você ser dono de alguma coisa. Pois é, vamos falar sobre os pronomes aqui que dão ideia de posse, que dá a ideia de que você é dono, que ele é o dono, de quem é o dono de alguma coisa, né? Mas o problema, assim, não está casando aí hoje bem o título com o desenho que a senhora trouxe. Ah, vai estar também. Olha aí o Cebolinha olhando uma coisa que não é dele. Ele está olhando para o lado, ele está olhando para o seu desenho ou para o dele, né? Vamos descobrir aqui qual a ligação aí com a nossa temática de hoje. Bom, a Pro trouxe aqui para vocês, né, uma tirinha, né? 1 centavo pelos seus pensamentos. Garfield, eu estava pensando, se nossas orelhas fossem nos sovacos, teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem. R$1 se você parar de pensar. Bom, se a gente olhar essa tirinha aí, será que a gente consegue encontrar algum pronome possessivo? Né? Bom, vamos ler de novo. 1 centavo pelos seus pensamentos. Garfield, eu estava pensando, se nossas orelhas fossem nos sovacos, teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem. R$1 se você parar de pensar, até porque uma pessoa que tem um pensamento desse, a gente paga até R$10 se a pessoa parar, né? Bom, dentro dessa tirinha aí, será que a gente consegue encontrar alguma coisa que dá essa ideia de posse, que diz que alguma coisa é de alguém? Mas fiquem calmos que antes da gente tratar aí sobre esses pronomes possessivos, né? A Prova vai trazer algumas informações, principalmente com relação a
tirinha, né? Vocês podem, não, aqui é um... Deixa eu voltar aqui. É uma história em quadrinho, na verdade não. Isso aqui é uma tirinha. E o que é uma tirinha? Bom, na tirinha a história é contada de forma breve, organizada geralmente em 3 a 5 quadrinhos. Nesse caso aí tivemos 3. Não há possibilidade, mais uma vez, se você botar o microfone, não há possibilidade de atuação de muitos personagens. Então, aí nessa tirinha, a gente tem quantos personagens? 2. Nem dá existência de mais de um conflito ou situações diversas. Então, a gente tem uma única situação aí, que é o quê? O pensamento dessa pessoa que está conversando aí com o Garfield. Não é isso? Bom, por quê? Né? Porque é uma história bem curtinha. E quando a gente tem aí essa existência de mais de um conflito, de várias histórias, a gente vai ter o quê? Uma história em quadrinhos, que é o quê? Uma HQ. HQ é uma abreviação para história em quadrinhos. Bom, e você sabe da história, né? Da história em quadrinho? Pois é, elas não são assim tão atuais, não. A gente pode até achar, não, é uma coisa bem mais atual. Na verdade, não. Alguns estudiosos atribuem aí o surgimento dessas histórias em quadrinhos, as HQs, às práticas das pinturas rupestres, aquelas lá nas cavernas, não é isso? Nas quais o uso da imagem era primordial. Então, uma história em quadrinhos, a gente precisa do quê? Das imagens, dos desenhos. E isso aí era muito comum aonde, olha, nas cavernas, as pinturas rupestres, que eram aquelas das cavernas, né? E que elas eram utilizadas para quê? Para representar pensamentos, mas também para contar o quê? Histórias. Bom, os quadrinhos, né, como os conhecemos hoje, nasceram com o uso e expressão da imprensa, pois pelos jornais as primeiras tirinhas foram publicadas e consumidas pelos leitores, né? Então, as primeiras, né, tirinhas foram publicadas aonde? Olha, nos jornais. Esses quadrinhos, como a gente conhece aí, acreditem, surgiram aí nos jornais. Bom, a primeira história em quadrinhos, né, com as características que conhecemos hoje, é essa que a gente folheia, que tem a capa de super-heróis. Ela foi publicada lá nos Estados Unidos no ano de 1894. Já, ó, tem tempo. E a revista foi chamada de Trumpet, né? Eu acredito que a pronúncia seja essa, mas você já sabe que o inglês da Pro não é maravilhoso. O prefeito Colbert vai me mandar aí fazer aquele curso que está disponível para o 5º ano. A autoria do americano Richard Outcault, deve ser Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Então, surge aí numa revista e meses mais tarde o jornal começa a fazer isso, ó, oficialmente e, né, obviamente, com determinada frequência. Bom, embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas que já existiam há tempos serviram como influência para a criação dos HQs. A gente tem esse The Yellow Kid, né, que é aí um dos primórdios, né, das histórias em quadrinhos, né? Bom, acontece aí o volume 1, né? O ano 2 já está aí essa revistinha. Bom, como por exemplo, vocês não vão acreditar, as histórias em quadrinhos, pois é, tem um fundo aí também com as pinturas, né, das igrejas católicas. Quem vai aí em igreja católica sabe que na igreja católica ela possui aí essas imagens que contam, né, a via sacra, né, a crucificação de Jesus. Então ela é contada em quadros, né? A história é contada através de imagens. Nela é possível observar a trajetória do julgamento e crucificação aí de Jesus Cristo através de desenhos feitos aí de forma sequencial. Então, essa ideia aí da história em quadrinhos, né, não surge lá necessariamente só nos jornais. Então, a gente pode perceber que no decorrer da história aí possuem vários usos aí dessas imagens para contar histórias. Bom, no Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho.
né? Olha só a capa da revista aí, o Tico Tico. Bom, mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi, né, foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. É só a gente dar uma olhada aí. A gente tem o indígena, tem o saci, tem a onça, né? Isso, o jabuti, o tatu. Bom, mas, né, olha só a nossa conhecida Mônica aí. Foi também na década de 60, né, que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil. Então, olha só, a Pro tá saindo lá, né, das histórias, né, das pinturas nas paredes, a pintura rupestre, já passou aí pela questão dos quadros que tem lá na Igreja Católica, já passou por Nova York, né, já veio aqui para o Brasil e agora a gente está na Turma da Mônica, né, só na década de 60. Então, Mônica aí já tem, ó, bastante tempo. E, né, olha só a evolução desse desenho da Mônica, né? E a Turma da Mônica ela foi criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha, gente, fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que hoje ela é publicada em mais de 40 países e traduzidas aí para 14 idiomas, ou seja, 14 línguas diferentes, né? Bom, as histórias em quadrinhos, elas estão presentes em todo o mundo. E existem aí vários personagens emblemáticos. Acredito eu que a maioria de vocês aí já tem, assim, né, lido uma história em quadrinhos, ter folheado, ao menos, uma história em quadrinhos. Bom, uma delas é Mafalda, essa menina aí, né, que foi uma criação do cartunista argentino Quino, no ano de 64. Então, se vocês perceberem, Mafalda e Mônica, elas surgem praticamente aí no mesmo período. Bom, nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e questionador sobre a realidade mundial. Então, Mafalda, diferente de Mônica, na verdade, ela não tem uma visão infantil, né? Ela tem uma visão de mundo, na verdade, que ela fica questionando as coisas que acontecem, né? E ela fica questionando a realidade, né? Que ela está ali cercada, ela questiona a mãe, ela questiona aí o pai, ela questiona as pessoas que estão à sua volta, né? E aí traz aí um ponto de vista, né, bem humano, na verdade, bem próximo do que seria a nossa realidade. Bom, olha só para essa tirinha. As pessoas esperam que o mundo, né, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. É o menino falando com ela, né? Ela responde: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Então, a gente está sempre pedindo, olha, que o próximo ano seja melhor. Mas aí Mafalda questiona, mas será que eu serei melhor no ano que vem? Então são esses questionamentos que ela faz. Ela tem 6 anos, mas ela faz umas perguntinhas aí que fazem a gente pensar muito bem sobre as coisas. Bom, Mafalda, né, essa mocinha aí, ela é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa e se tornou um símbolo argentino. Então, na Argentina, né, Mafalda aí é um símbolo do país. Bom, foi a DC. Quem já ouviu falar aí sobre a DC? Talvez não necessariamente do jeito que a Pro está falando aqui agora, né? Mas conhecem aí muitos personagens dessa empresa. Pois é, foi a DC, né, a responsável por apresentar ao mundo o conceito do super-herói, né, as histórias em quadrinhos que trazem aí esses super-heróis. Bom, e isso acontece em junho de 1938, né, na icônica edição número 1 da revista Action Comics, que trazia o Superman. Quem nunca ouviu falar aí sobre o Superman, não é isso? Levantando um carro acima da cabeça para o desespero dos vilões. Então, a DC aí, né, é a pioneira que traz aí o primeiro super-herói. Cria aí o primeiro super-herói, que é quem? O Super-Homem, o Superman. Né? E aí, a grande de como ele era
forte, ele era tão forte que ele levantava um carro aí, né, sobre a sua cabeça. Então, a DC é que faz isso aí. Batman e Mulher Maravilha, eles acabam vindo depois, né, em 1939 e 1941, respectivamente, e formariam aí com o Superman a trindade da DC, né, que seriam aí os três. Inclusive, tem essa revista aí que traz justamente essa trindade. Então, quem? Mulher Maravilha, Batman e o Superman, que seriam aí os super-heróis todos contra o crime, né? Bom, a Marvel, né, que a maioria acredito que sabem aí que a Marvel e a DC, elas são concorrentes, e essa concorrência não é só, né, nos filmes, como a gente conhece, todo mundo conhece essas empresas aí através dos filmes, mas tudo isso aí começou aonde? Nas histórias em quadrinhos, nas HQs. A Marvel surgiu em 1939 com o nome de Timely Comics, né? Com os personagens Namor e Tocha Humana. Ela pertencia a Martin Goodman, um primo de Stan Lee, que era casado com Jan, eu acredito que esse seja o nome dela, que era uma outra prima de Lee. Então perceba que foi meio que uma enrolada aí familiar, né? Para Stan Lee, né? Que é o cofundador aí, né? Da Marvel. Seu maior ícone é quem? O Capitão América. Assim como para DC está o Super-Homem, para a Marvel aí está o Capitão América, né? E surgiria em sua própria revista em março de 1941. Então, percebam que esses personagens, eles vão ganhando aí essas histórias em quadrinhos, né? Sai aí da tirinha e a tirinha ganha uma história muito maior que, né, são essas revistas. E o Capitão América aparece esmurrando Adolf Hitler, né, que é nazista e tal, que foi causador aí de diversas mortes, né, na Alemanha. Em outra ilustração que se tornaria aí um ícone, né, do gênero. Bom, percebendo que o público gostava de ver vários heróis juntos, Goodman deu a Stan Lee e Jack Kimber a missão de criar sua própria equipe de super-heróis. E aí Stan Lee, que é o bambambam da criação desses super-heróis, ele começa a criar, né, vários super-heróis e eles vão ganhando histórias, vão ganhando revistas, e aí as pessoas, né, ficam tão encantadas que compram bastante esses HQs, as histórias em quadrinhos. Bom, assim, né, dessa vontade, dessa permissão que Stan Lee ganhou para criar super-heróis, nasceu quem? O Quarteto Fantástico, que primeiros personagens da Marvel, como a conhecemos hoje, que desde 2009 faz parte do grupo multimídia da Disney, né? Então, o Quarteto Fantástico sai aí também da Marvel e faz parte aí da Disney. Então, o Quarteto Fantástico é criado aí por Stan Lee. Voltando aqui para a nossa tirinha, né? A Pro fez aí todo um apanhado histórico do que é as histórias em quadrinhos, de como surgiu, da importância da DC e da Marvel, né? Para essa criação aí, né? Do que a gente conhece hoje como história em quadrinhos. Lembrando para vocês que ver filme é muito bom, mas ler é melhor ainda. Vamos lá, voltando aqui para a nossa tirinha, porque o nosso assunto de hoje, né? A gente fez aí toda a contextualização das histórias em quadrinhos, mas o nosso assunto é pronome possessivo. Na tirinha aí, né? Bom, 1 centavo pelos seus pensamentos. Seus, né? Seus pensamentos. Será que o pronome possessivo é esse seus que está aí? Garfield, eu estava pensando. Se nossas, né, orelhas fossem nos sovacos, nossas orelhas, teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem. R$1 se você parar de pensar. Vamos ver aqui o que seriam, né, esses pronomes possessivos. Bom, a Pro deu uns spoilers massa aí, né? Seus, nossas, nossos, são chamados, gente, de pronomes possessivos. Esses pronomes são usados para indicar a posse de algo. Outros exemplos de pronomes possessivos são meu, minha, teu, seu, vosso, suas.
É só você pensar. Tô sem saber aqui, tô na dúvida se isso aqui é um pronome possessivo ou não. Tá, não sei. De quem é? Meu, minha, teu, seu, vosso, sua, seus, nossas, nossos. Se eu uso, né? Se eu dou ideia, pergunto e tenho essa resposta, então vai ser o quê? Um pronome possessivo. Então, se eu digo, olha, de quem é aquele brinquedo ali? Ó, seu, meu, nosso, minha. Olha, de quem é aquela bolsa ali? Ah, aquela bolsa é minha. De quem é aquela história em quadrinho? Ah, é nossa aqui da escola, é sua, né? É ó teu, tá vendo? Então eu tenho aí esses pronomes, né, possessivos que vão dar a ideia de posse. Bom, o uso de pronomes possessivos relaciona-se diretamente com a pessoa que fala, que é quem? A primeira pessoa. Com a pessoa com quem se fala, é a segunda pessoa. Ou ainda com a pessoa de quem se fala. Nesse caso aí é o quê? A terceira pessoa. Então, eu tenho primeira, tenho segunda e tenho o quê? A terceira pessoa. Então, primeira, segunda e terceira. A gente vai revisar a nossa conhecida retomada de conteúdo. Primeira pessoa é quem está contando a fofoca. Segunda pessoa é quem está ouvindo. E a terceira pessoa é o quê? Olha, de quem nós estamos falando. Então, esses pronomes também, eles são divididos aí, né, em três pessoas. A primeira, a segunda e a terceira. Bom, saber identificar essas pessoas nos textos é uma maneira de compreender melhor o uso dos pronomes possessivos. Então, olha, para eu conseguir entender, né, e compreender aí o uso desse pronome possessivo, é importante o quê? É importante que eu consiga identificar quem são essas pessoas. De quem é determinada coisa? Não. Né? Se é primeira, se é segunda ou se é terceira. Primeira pessoa, ó, quem fala. Segunda pessoa, quem escuta. E a terceira pessoa, de quem nós estamos falando, né? Vamos seguindo aqui. Bom, aí a Pro trouxe isso aqui. Tabelinha bacana. 2 assuntos aqui para vocês. Vamos fazer uma retomada aí dos pronomes pessoais, né? Isso, e dos pronomes possessivos que estamos aqui aprendendo nesta aula de hoje. Com relação aos pronomes pessoais, né? Quem é o quê? Que eu posso substituir para não ficar lá repetitivo. Não é isso? Substituir o substantivo. Então, eu tenho nós, tenho tu, não é isso? Ele, eles, ela, elas, você e vocês. Sempre que for eu, no caso aí, primeira pessoa, eu vou substituir por quem? Ó, meu, minha, meus e minhas. Aí eu tenho nós, que é a primeira pessoa do plural. Lembra desse assunto que aprendeu com vocês? Aí eu posso usar o quê? Nossos, ó, nosso, desculpa, nossa, nossos e nossas. Já o tu, eu tenho quem aí? Teu, tua, teus, tuas. E para a terceira pessoa, né? Olha, seu, sua, seus e suas. De quem é aquele carro? É seu. Ó, então aí eu vou fazer o quê? Esses são os meus pronomes possessivos. Eu vou utilizar o pronome possessivo quando? Quando eu quiser dar ideia de posse. Quando eu quiser dar ideia de posse, que aquilo ali pertence a alguém. E quem é esse alguém? Aí eu vou ter que, ó, é a pessoa com quem eu estou falando, ou de quem eu estou falando sou eu? Aí eu tenho que saber se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Bom, olha só que bonitinho isso que a Pró trouxe aqui para vocês, né? Temos aí os pronomes e o possessivo. É meio que para você conseguir aí diferenciar quando que eu uso um e quando é que eu uso outro.
Pronome pessoal, né? Ó, que a prof acabou de falar aqui para vocês. São palavras que substituem e fazem referência a nomes e ajudam a eliminar repetições no texto. É isso? Então, para o texto não ficar repetitivo, ficar ali repetindo, eu vou substituir, né, o que esses nomes, né, e o que por eu, nós, tu, vós, você, vocês, né, ele, ela, eles e elas. Já o possessivo, né, que dá essa ideia de posse, olha só, palavras que indicam posse, que alguma coisa é de alguém. Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua. Tuas, nosso, nossa, nossos, nossas, seu, sua, seus e suas. Eu aposto com vocês que vocês utilizam, inclusive, esses pronomes possessivos. Vocês até então não tinham, né, o conhecimento que eles possuíam esse nome, que eles estavam ali exatamente para dar essa ideia de posse. Né? Apareceu um chocolate aqui, ei, de que é isso aqui? É meu. Então, a gente usa com frequência, usa aí, né, várias vezes durante o dia. Mas, né, nem sempre a gente tem essa atenção, na verdade, em saber, né, a que classe gramatical aí é que a gente que essa palavrinha ela pertence. Então, não vamos esquecer. Pronome pessoal substitui o que? Ó, nome, né? Substantivo, né? Já o possessivo vai dar a ideia de posse, que é de alguém. E aí, para eu saber quem é esse alguém, eu tenho que analisar se é o que? A história da vizinha fofoqueira. Se é a primeira, segunda ou a terceira pessoa. A primeira pessoa quem fala, a segunda quem escuta a fofoca e a terceira de quem nós estamos falando, né? Vamos para o finalzinho aqui da nossa aula. E ao nosso recadinho, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, né? Lavem o que? A sua mão ou as suas mãos, não é isso? Ó, pronome possessivo aí. Usem álcool em gel, usem máscara, né? Se protejam, né? Um beijo enorme de Pro Maria, fiquem todos bem e, né, que a gente possa em breve voltar aí à nossa normalidade de fato, certo? Sintam todos abraçados e beijados por Pro Maria. Até a nossa próxima aula.